Esse vídeo é para falar de tendências no Instagram para 2021. Recebo todos os dias dezenas de e-mails informativos de diversos sites com notícias, tendências, matérias sobre digital e sobre planejamento de marca na internet. E obviamente que diversos e-mails estavam falando sobre tendências, não só do Instagram, mas para as redes sociais em 2021. E quando você fala de tendência, você tem que ler muito, você tem que buscar as informações e tirar suas próprias conclusões. Então o que eu vou falar são conclusões que eu tirei depois de tudo que eu li, depois de tudo que eu planejei em 2020. A minha primeira tendência ela é muito prática e pode parecer um pouco óbvia, mas não é, que é o post no formato de carrossel. Para quem não conhece, o formato de carrossel é esse formato aqui. Então você tem sequências de imagens, e eu percebi que do meio do ano para o fim, as marcas começaram a usar esse formato como uma forma institucional, educacional. Então você percebe que cada imagem você tem uma informação diferente sobre determinado assunto. E esse formato tem um engajamento excelente. Então vou dar um exemplo prático. Se você tem, sei lá, um restaurante que você tem opções veganas, você pode usar esses formatos sequenciais para apresentar e explicar todas as suas opções que você tem. Se você é médico ou dentista, por exemplo, e você quer passar informações sobre determinado assunto, você pode usar esse formato para cada imagem ser uma parte dessa explicação. Então o interessante é sempre trabalhar esse formato de uma forma institucional e educacional. O engajamento tende a ser excelente. Eu vejo esse formato ainda bem forte para 2021. A segunda tendência que eu queria falar, e ela linka com a terceira, ela é um pouco mais conceitual, filosófica, vamos dizer assim, que é justamente olhar o Instagram de uma outra forma. O Instagram é sempre visto como aquele mundo ideal, que todos os casais se amam, que todos os dias são perfeitos, que todas as fotos são bem tiradas, e a gente sabe que a vida real não é assim. Então essa virada do Instagram para a vida real, eu também percebi isso muito dos últimos 6 meses para cá. Eu vi algumas amigas minhas que acabaram de ser mãe e que elas postaram fotos reais do corpo delas depois da gravidez. Mudança no corpo, como ficou a barriga, como ficou determinada a flacidez. E teoricamente isso para o mundo real e perfeito do Instagram não é uma foto que você colocaria. Porque como eu disse, o Instagram ele é um mundo perfeito que as pessoas não têm celulite nem flacidez. Então tem um movimento muito forte de fazer o Instagram um lugar real, com os defeitos, com as qualidades, obviamente, mas tirar essa máscara da perfeição. Esse mundo real ele não se restringe apenas às pessoas. Diversas marcas estão sendo verdadeiras e expondo situações que elas estão passando. Atrasos na entrega, mau funcionamento do site, diminuindo completamente a distância entre marca e público. Alguns prints de algumas marcas. Essa marca é uma marca de velas artesanais do Canadá. E nessa postagem a empresa vem a público falar sobre atrasos de fornecedor, mudanças no escritório, aumento na equipe, passou para 5 pessoas. De uma forma bem aberta, ela expõe todos esses problemas. Vários influenciadores e vários perfis estão falando e abordando temas que são complicados, são pesados, são difíceis. Alcoolismo, depressão, falta de autoestima, obesidade e temas que fogem dessa perfeição do Instagram. Então esse é o mundo real que as pessoas querem trazer para dentro da rede. Isso linka com a terceira tendência, é que o Instagram está se tornando quase que um microblog. Tem um gráfico de crescimento no número das palavras nos posts, que vai de 2016 a 2020, que sai de 140 palavras para 405 palavras. Praticamente quadriplicou. Esse estudo é da Later, que é uma referência pra gente. Eu vou deixar aqui o gráfico. E alguns exemplos de postagens com muito texto. O perfil da Sarah Nicole, do Birds Papaya. Ela é uma porta-voz aí contra essa imposição do corpo perfeito. E nessa postagem você vê o que a gente está falando. Muito texto, imagens sem retoque e assuntos mais polêmicos. O pessoal de conteúdo aqui da agência deve estar vendo esse vídeo. Eu sempre falo com eles que, cara, Instagram é uma rede social de imagem, de foto, não de texto. E aí que entra a graça da velocidade que o digital traz. Como uma rede social consegue se transformar assim. O Instagram sim vem se transformando em um microblog. Vou falar agora da quarta tendência, no meu ponto de vista, que são os vídeos curtos. Você deve lembrar que não existia Stories, tinha o Snapchat, que naquela época cresceu absurdamente.
e o Stories foi incorporado ao Instagram. Então a gente está vendo o crescimento do TikTok absurdamente. E obviamente que o Instagram também está vendo, que é basicamente um formato com vídeos curtos. E o Instagram lançou o Reels, todo mundo aqui conhece, que prioriza a criação de vídeos curtos. Então eu vejo para 2021 o Instagram voltando às energias para aperfeiçoar o Reels, mudar a forma de algoritmo, incorporar outras soluções dentro do Reels, e vejo as marcas realmente utilizando o Reels como uma forma de se comunicar com o público e a audiência delas. A quinta tendência que eu gostaria de falar é sobre o mercado de influenciadores, fugindo um pouco do óbvio. Um estudo da Business Insider, que é uma outra referência para a gente, ela projeta um faturamento de 22 bilhões de dólares nesse mercado de influenciadores. A gente estava aí 2019, 2020 em torno de 8. Então é um crescimento absurdo que é projetado. E aí entra dois pontos que eu gostaria de falar. Um, é a forma como as marcas vão ver os influenciadores e de que forma os influenciadores verão a marca. A gente está muito acostumado com o influenciador pega, recebe um brinde, abre, posta e acabou. Vejo uma tendência bem grande do influenciador se transformar num colaborador da marca. Muito mais do que uma pessoa que recebe um presente, um mimo e abre, as marcas vão fazer dos influenciadores um grande colaborador, desenvolver produtos juntos, serviços juntos, soluções juntos. Então ele vira praticamente um parceiro a longo prazo dessa marca. Se você é um influenciador de gastronomia, você vai ser de repente posicionado a criar um prato com seu nome assinado para a marca, muito mais do que receber algum tipo de presente dela. Então essa troca ela vai ser muito forte entre anunciantes e influenciadores. E falando do segundo ponto, se a gente tivesse que dividir o mercado de influenciador, você dividiria em dois. O mercado de alcance, de reach, de alcance das pessoas, onde você tem influenciadores que não são nichados e falam com uma grande massa. E eu vejo um crescimento também bem grande dos influenciadores de nicho, os micro-influenciadores. Pessoas que são experts em determinados assuntos e que conseguem falar com a audiência de uma forma muito mais eficiente. Então as marcas já perceberam isso. Não só pela parte financeira, porque você falar para um influenciador de alcance é muito mais oneroso. Mas além de gastar mais ou gastar menos, percebeu que se falar com um influenciador de nicho é muito melhor. Ele sabe como falar, porque ele tem uma ligação direta com o público-alvo. Você consegue fazer diversas micro-ações ao invés de fazer uma grande ação. Então, se eu fosse influenciador, eu pensaria nisso, cara, qual é o meu nicho? Eu quero me posicionar aqui e ser um micro-influenciador do seu nicho. E o pensamento das marcas é a mesma coisa. Cara, e para fechar, a última tendência que eu queria citar é o Instagram realmente se tornando um local onde você faz compras. 2020 foi realmente um ano em que ela começou a se consolidar como um ambiente de compra. Então você tem o shopping da sua marca, você pode fazer postagem onde você pode marcar e comprar os produtos, você tem stickers e stories, você tem a opção de guia dentro do seu perfil onde você pode colocar produtos. Obviamente que isso foi muito influenciado pelas pessoas estarem dentro de casa em função da pandemia. Então foi o ano que o Instagram realmente começou a se consolidar nesse sentido. Então eu vejo para 2021 ele desenvolvendo ainda mais ferramentas que integrem com o e-commerce e ferramentas que façam do Instagram local que você possa comprar ainda mais. Se isso é bom ou se isso é ruim, veremos.